Então, continuando, na última parte do capítulo 3 do livro Michel Foucault e o Direito, esse capítulo ele se denomina... Deixa eu lembrar aqui o nome do capítulo, que agora me fugiu. Direito, Disciplinas e Artes de Governar. Nós já falamos de direito e disciplinas, agora nós vamos entrar na parte que se chama Artes de Governar, aos poucos. Foucault vai apontar então que existe um poder disciplinar e que tem alguma coisa aí que vai transformar esse poder disciplinar que estava lá no interior da prisão, dentro do manicômio, dentro das instituições de sequestro, e que vai ser generalizado para toda a sociedade, transformando a sociedade em uma sociedade disciplinar. Esse alguma coisa aí é o panoptismo. Agora vem o anticlímax. Eu não vou falar de panoptismo hoje. Eu vou falar de panoptismo na nossa terceira aula sobre Foucault, onde eu vou tratar do vigiar e punir. Mas apenas guardem que o poder disciplinar lá, confinado nas instituições de sequestro, ele também está latente em toda a sociedade. Ele permeia a sociedade inteira e ele acaba transformando essa sociedade em sociedade disciplinar por meio do panoptismo. O panoptismo, eu vou falar agora só de uma forma bem rápida, é extraído a partir do panóptico. O panóptico é um projeto arquitetônico desenvolvido por Bentham, que era, na verdade, uma torre de vigilância que servia para vigiar todos os indivíduos dentro de uma instituição. Então, era uma torre. Lá no topo, eu podia colocar um único vigia, e esse vigia conseguia visualizar todos os indivíduos daquele recinto. E os indivíduos que estavam sendo vigiados, eles não tinham como saber se o cara estava realmente olhando para eles naquele momento. Mas eu vou falar sobre panóptico na outra aula. Panoptismo é a generalização do panóptico. É pegar essa ideia da arquitetura e generalizar ela para a sociedade inteira. Mas, no capítulo 2, quando nós falamos que o direito é um modelo discursivo do poder e que a normalização é um modelo estratégico, portanto, em teoria, diferentes, Foucault vai passar a estudar como que esses modelos se articulam. Ou seja, na prática, como que um modelo jurídico discursivo se relaciona com o estratégico para moldar a sociedade. E aí ele vai começar, então, eu não posso mais trabalhar de forma genérica, eu tenho que especificar. Para começo de conversa, sim, o direito é um modelo discursivo, mas não existe só um modelo jurídico. As doutrinas políticas, elas não explicam o Estado, por exemplo, de uma única maneira, elas não são concordantes entre si. E aí, Foucault vai dizer, existem basicamente duas explicações doutrinárias, teóricas, sobre esse modelo jurídico discursivo do poder. Existe um modelo discursivo marxista e existe um modelo contratualista, basicamente. São modelos que explicam poder. No modelo marxista, o que é poder? É repressão. No modelo marxista, poder é repressão. E como ele se manifesta? Por meio de opressões impostas pelas classes dominantes. Então, poder é repressão, ele se manifesta por meio de opressões impostas pelas classes dominantes. Aqui eu vou voltar naquela advertência que eu fiz, ainda de gravador desligado, que é o seguinte, isso aqui é uma simplificação, tá?
Eu não sou nem louco de querer falar de marxismo sem ter estudado profundamente. Mas aqui eu estou trazendo uma simplificação para explicar em um cursinho com o objetivo de fazer a prova e acertar a questão de forma objetiva, que, para Foucault, de acordo com o exposto no livro do professor Márcio, em uma perspectiva marxista, poder se identifica com repressão e ele se expressa por meio de opressões impostas pelas classes dominantes. Existe também o modelo contratualista. Para o modelo contratualista, e aqui é aquele ligado ao iluminismo mesmo, tá? Contratualismo de Rousseau, de Locke, de Hobbes. Poder é ordem. Ele se expressa por meio de leis que são produzidas na política. Então, existem basicamente esses dois modelos jurídico-discursivos do poder. Eles não deixam de ser, ambos, organizações de discursos. São discursos, por exemplo, de repressão, são discursos de ordem, mas cada um tem uma peculiaridade. E qual que é a crítica que Foucault vai fazer? Olha, se você for olhar não só a perspectiva do discurso, mas a perspectiva estratégica, você vai ver que poder é produção. Poder não é repressão apenas, não é ordem apenas. Poder produz. Quando o poder age sobre um indivíduo reprimindo uma determinada conduta, ele não está só punindo, ele está empurrando o cara para o outro lado. Ele fala assim, ó, aqui não, vai para lá. Ele está agindo sobre a individualidade do cara. Então ele produz, ele incita. Ele age por meio da incitação. Fala, você vai mesmo cometer o crime? Você vai mesmo deixar de tomar o seu remédio psiquiátrico? Ele incita os indivíduos. E a forma como ele age é como uma guerra permanente, direcionada às pessoas. Isso tudo é uma enorme simplificação. Eu estou aqui correndo um risco gigantesco de ser falado, como que esse cara ousa simplificar essa questão desse jeito? Mas aqui, gente, é de concurseiro para concurseiro, tá? Eu não sou acadêmico, não sou pesquisador. Estou voltando naquela advertência que eu falei. O objetivo aqui é que vocês acertem questões. E aí Foucault vai começar a se questionar de uma forma mais geral. Quando a gente fala em poder, a gente pensa no quê? No governo, né? A primeira coisa que a gente pensa é poder, Brasília, Bonoro. Vamos lá. A gente pensa no governo. Com Foucault não é diferente. Ele vai começar a se debruçar sobre governamentalidade. Como que se dá esse governo das condutas das pessoas? Esse governo das condutas das pessoas se dá com base em algumas classes de discursos. Esses discursos, eles podem ser organizados em algumas categorias, tá? Então ele vai falar, ó, tem um governo que utiliza argumentos da razão de Estado. O que é a razão de Estado? Mais ou menos algo muito próximo que a gente tinha com a doutrina de segurança nacional, por exemplo. Muito típico de governos autoritários. Ele fala, olha, a gente precisa controlar essas condutas aí
senão o Estado vai acabar, senão ele vai ser destruído. Então a finalidade do exercício do poder e do controle das condutas é a integridade, vou abreviar aqui, é garantir a integridade daquela comunidade política. Então vai falar assim, gente, se vocês continuarem lendo essas coisas aí, lendo esses livros aí, o Brasil vai acabar. Poderíamos pensar num Estado que não fosse laico, um Estado confessional, né, que adota uma religião oficial. Eu falo assim, gente, vocês lerem essas coisas diferentes da Bíblia, ou diferentes do Corão, enfim, qualquer que seja a doutrina, o nosso Estado está em risco, ele vai acabar. Então a finalidade do poder é garantir, na razão do Estado, a integridade da comunidade política. Essa é a finalidade. Tem também uma outra classe de governamentalidade que organiza determinados discursos, que é o liberalismo. No liberalismo, quem é que vai ditar quais as finalidades do Estado? O mercado. Fala assim, gente, a gente não vive sem mercado, e se a gente não controlar as coisas de acordo com o mercado, tudo vai virar um caos. E aí eu vou ler um determinado trecho aqui do livro do professor Márcio Fonseca para ilustrar essa parte. No liberalismo, o modelo econômico torna-se o principal referencial e o principal instrumento da prática governamental. Foucault refere-se a uma conexão da economia política à razão de Estado. Ele vai falar assim, no fundo, não é tão diferente. O princípio dessa conexão será o mercado. Mercado como um lugar, como um mecanismo de formação da verdade sobre o Estado e sobre a função de governar. Ao Estado caberá, no liberalismo, deixar o mercado atuar, beneficiando-se da menor intervenção possível por parte do Estado, a fim de que ele, mercado, possa formular sua verdade e propô-la como regra prática governamental. A partir do liberalismo, vão se estruturar outros dois modelos, que são os modelos neoliberais. E aí vai ter o neoliberalismo alemão e o neoliberalismo de matriz estadunidense. Qual que é a diferença entre eles? O que vai guiar a vontade do Estado? No liberalismo alemão, ocorre o seguinte: o mercado, ele vai dizer o seguinte, isso aqui, nesse modelo, nesse conjunto de discursos. Gente, o mercado é que gera coesão social. Se o mercado acabar, as pessoas vão se desunir. Por isso eu preciso controlar o Estado por meio de um Estado de direito que vai garantir liberdades, preservando a coesão social a partir do mercado. Isso não é o liberalismo alemão. Então, o Estado de direito passa a ser um valor no neoliberalismo alemão, um valor relevante que vai guiar o Estado. Não por ser um fim em si mesmo, mas como instrumento de preservação do mercado e da coesão social. Já no neoliberalismo estadunidense, aí existe uma sutileza. O utilitarismo do mercado, gente, estou abreviando tudo porque a luz é pequena. O utilitarismo do mercado, ele vai passar a ditar todas as relações sociais, a governar todas as relações sociais. E vai servir de parâmetro para julgar os governos. Então aqui, não necessariamente você está defendendo um Estado de Direito.
E mais do que isso, aqui o mercado, ele ganha o poder de decifrar relações sociais que não são necessariamente relações políticas, não são necessariamente relações econômicas. Todas as relações sociais, no modelo estadunidense, passam a ser ditadas pelo mercado e julgadas a partir do mercado. Um modelo educacional, por exemplo, só vai servir se ele conseguir inserir as pessoas no mercado. Um determinado governo só vai servir se ele for bem julgado pelo mercado. Isso é um modelo estadunidense. Ficou clara essa questão? Vocês têm alguma dúvida? Pode falar, intervenções. O neoliberalismo alemão era um controle social e o neoliberalismo estadunidense seria mercantil. Poderia simplificar dessa forma. A grande questão é, no modelo alemão, eu pego vários discursos e falo, olha, o mercado tem que ser preservado porque é a partir dele que eu tenho coesão social. É porque existe mercado que as pessoas trabalham umas com as outras, umas para as outras. É porque tem um mercado que as relações sociais se desenvolvem e gerando uma certa coesão, uma solidariedade. Para garantir isso, ou seja, essa aqui é a finalidade, entendeu? Para garantir isso, eu preciso de um Estado limitado, um Estado de direito. Porque senão o Estado vai atropelar isso aqui. Atropelando também o mercado. Já no modelo estadunidense, o mercado vai extrapolar. Ele vai passar a dizer assim, não, eu vou determinar como são as relações sociais. Eu vou determinar como são as relações familiares. Eu vou julgar os governos. Então são modelos diferentes. Eu vou passar essa parte de uma forma um pouco mais rápida, porque, como eu falei, não é uma parte que atualmente é cobrada em concurso. Mas eu acredito que possa ser uma tendência em outros concursos que passe a ser cobrada. Governamentalidade. Também relacionado a essa ideia de governamentalidade, nós temos que a normalização era um modelo estratégico do poder. Esse modelo estratégico tem duas facetas, o poder disciplinar e um poder, esse poder disciplinar ele age sobre os corpos, lembram? Age sobre os corpos dos indivíduos. Eu vou ter o biopoder que age sobre a vida dos indivíduos, os processos da vida. É um controle mais profundo, não é só sobre os corpos, é sobre os processos vitais, biopoder. Aqui eu estou só atravessando, tá, as questões. A partir do biopoder vai surgir a biopolítica. A conjugação disso tudo agindo sobre populações. Como é que eu controlo populações inteiras? A partir de normalização, a partir de disciplinas. Deu para entender? O poder disciplinar age sobre os corpos. O biopoder age sobre os processos vitais. O nascer, o procriar, e a biopolítica age sobre as populações inteiras. É uma generalização, é um controle mais amplo. Como é que eu faço para cuidar de uma determinada população que está infectada por um vírus, por exemplo? Quais são as estratégias que eu mobilizo? Isso vai ser determinado pela biopolítica. E com isso a gente encerra o capítulo 3. Vejam que esse capítulo 3
ele é todo para descrever relações em que direito e normalização tem tudo a ver no campo da prática. E aqui nós vamos encaminhar para o final, que é o capítulo 4, em que nós vamos continuar no campo da prática, mas nós vamos tratar de uma oposição prática. Nós começamos no capítulo 2 falando de uma oposição teórica entre direito e normalização. No capítulo 3 nós vimos uma conjugação prática. Saímos da teoria, fomos para a prática e vimos que direito e normalização tem tudo a ver na prática. No capítulo 4, nós vamos continuar no âmbito da prática, da realidade, da violência, mas nós vamos falar de um direito diferente, um direito novo, um direito que se opõe à normalização. Será que esse direito é possível? Será que é possível a construção de um direito que não seja normalizador? Um direito que valorize a liberdade dos indivíduos? É esse questionamento que nós vamos fazer no capítulo 4. Nós estamos, portanto, aqui falando de algo bastante atual. Nós estamos falando de resistência. Afinal, isso aqui é um cursinho para defensoria, né? Então a gente precisa pensar de forma crítica, não pela crítica em si, mas tentando construir alguma coisa. E aí o professor Márcio vai dizer, tem duas dimensões dessa resistência. Eu vou explicando e abreviando, porque a luz é pequena, tá? Tem uma dimensão negativa, que é simplesmente negar. Negar, desconfiar do direito. E tem uma dimensão positiva, que é uma atitude crítica. Aqui nós estamos falando efetivamente de práticas de resistência. E ao falar dessas práticas de resistência, eu estou indo um pouco mais rápido mesmo, tá? Porque aqui nós estamos num campo que não tem sido explorado nos concursos, mas que eu acho importante conhecer porque acho que pode ser tendência. Foucault vai trazer alguns exemplos históricos dessa resistência prática. Um dos exemplos históricos foi a reforma religiosa. Aquela de Martinho Lutero mesmo, do calvinismo, enfim. Aquela reforma religiosa que, por exemplo, adotou como um dos parâmetros a livre interpretação da Bíblia, foi um exemplo de resistência no campo da teologia. E no campo do direito, o justnaturalismo moderno. A ideia de que o ordenamento posto deve ter um referencial superior a ele, superior e anterior. Justnaturalismo que a gente estuda em ED. Foi um exemplo de resistência no âmbito do direito. E no âmbito da ciência em geral, o antidogmatismo. Ou seja, ter uma atitude crítica com relação aos dogmas. Não adotar os dogmas científicos sem refletir sobre eles. São exemplos históricos de resistência. E aí nós vamos passar a entrar num campo da investigação de Foucault, que é um campo
novo, que é o campo da ética. E quando Foucault fala de ética, olha que interessante, ele trabalha a ética no ponto de vista da resistência. Como não ser governado? Como eu constituo a mim mesmo sem ter aqueles referenciais que são impostos a mim? Então aqui é o estudo do sujeito. Não exatamente das condutas, né? Quando a gente normalmente fala de ética, a gente está falando de julgar conduta. Tribunal de ética, né? Ou então, como no âmbito da filosofia geral, como é a vida boa? Como é uma vida bem conduzida? Esses são questionamentos éticos. Quando Foucault vai falar sobre a ética, ele traz a perspectiva da constituição do sujeito. E ele vai dizer como que esse sujeito realiza uma prática refletida, ou seja, crítica, da própria liberdade. E aí ele vai dizer o seguinte, existe um exemplo disso daqui, é o que ele chama de parresia. Ou parrésia, não sei exatamente como se fala, que é falar francamente. Como que eu construo o meu discurso? Como que eu construo o meu discurso sem me autolimitar aos padrões que me são impostos? Eu devo falar francamente. Só que a parresia não é só falar francamente, né? Não é só o Saraiva, né? Que vai lá e... Ou melhor, não era o Saraiva, era a Ofélia, né? Que falava francamente. É falar francamente quando isso acarreta um risco para mim. É correr o risco. Mas aí, tratando mais especificamente do campo do direito, ele vai trazer alguns exemplos de resistência contemporâneos que podem ser construídos. Então é um direito que se opõe à normalização do ponto de vista da prática, não da teoria. Ele vai falar, e aqui muito cuidado, arbitragem é um exemplo. Muito cuidado. Quando ele fala de arbitragem, não é a arbitragem que a gente estuda no processo civil. Não é aquele meio alternativo de solução de controvérsia, mas tem a ver. Tem a ver por quê? Porque essa arbitragem aqui é um jogo social. E por que jogo social? Porque congrega diferentes ramos do conhecimento que vão se reunir para solucionar uma determinada questão. Um desses elementos é o direito. Então, quando o direito se coloca de maneira interdisciplinar, humildemente, dentre outras ciências sociais, quando o direito se senta ao lado do sociólogo, ao lado do arqueólogo, ao lado do historiador, ao lado do geógrafo, esse direito aqui é uma prática de resistência. Porque ele se coloca humildemente ao lado de outras ciências, dialoga com elas, cada uma com a sua função própria, para realizar a solução de um determinado problema social. Isso é arbitragem para Foucault. Tem mais a ver com interdisciplinariedade. Ele não detalha muito bem como que isso funciona, mas ele intui que essa seja uma forma de resistência, uma forma jurídica de resistência. Outra forma jurídica de resistência, essa aqui, direitos humanos. Novamente aqui precisa ter cuidado.
Por que precisa ter cuidado? Quando Foucault vai falar dos direitos humanos, não é exatamente aquilo que está nos tratados internacionais, aquilo de que os tratadistas falam nas suas obras, não é referenciado naquele sujeito universal, igual, abstrato. Não. Foucault tem uma perspectiva dos direitos humanos que nós poderíamos dizer é existencialista. Para Foucault, o indivíduo não é um indivíduo abstrato. Não é um indivíduo universal, universalizável, que é o mesmo em todas as situações, em todos os lugares, em todos os tempos. O indivíduo tem que ser tratado como um indivíduo concreto. Só nessa perspectiva concreta, situada, é que vai ser possível falar em direitos humanos. É uma concepção que nós poderíamos dizer existencialista dos direitos humanos. Existem linhas de pesquisa dos direitos humanos que seguem esse viés. Ou seja, um viés que não é propriamente universalista. Novamente, aqui é uma simplificação, tá? Eu estou atropelando o aspecto científico aqui para fazer simplificações, mas espero que essas simplificações não sejam tão grosseiras. Aí ele vai dizer, tá, mas o que é bom nos direitos humanos? São alguns princípios. Alguns princípios dos direitos humanos são mesmo resistência. Ele vai falar, esses princípios nós poderíamos trocar por ideias. Tem algumas ideias aqui de direitos humanos que ele vai falar, isso aqui é interessante, isso aqui é resistência. Que é a ideia, por exemplo, de uma cidadania global. O que é que está por trás dessa ideia de cidadania global? A ideia de humanidade. No fundo, todos nós fazemos parte da humanidade. Determinados fenômenos nos atingem de uma maneira peculiar, porque nos ferem na nossa própria humanidade. E isso enseja uma cidadania global, ou seja, a minha atuação no Brasil pode ter como referencial alguma coisa que está acontecendo na China, que esteja ferindo a humanidade. Cidadania global. Outra coisa, a indignação e a insurgência contra as misérias, contra a pobreza, contra as opressões. Esse sentimento de indignação e insurgência que ultrapassa fronteiras é um aspecto dos direitos humanos que tem valor de resistência. Uma terceira coisa é a atuação das pessoas, dos indivíduos, como agentes de transformação. Quando as pessoas, por exemplo, uma criança, passa a militar pelos direitos de proteção ambiental, se propondo a transformar governos, transformar ideias, essa criança, essa pessoa está agindo como agente de transformação, está sendo um agente de transformação. Essa é uma ideia que está pautada em direitos humanos e que para Foucault se constrói como uma espécie de resistência. E agora o último aspecto dessa ética, dessa construção de um direito de resistência, e que para mim, especificamente, eu entendo como o mais interessante, mas isso é a perspectiva subjetiva, absolutamente sem relevância, é a questão da autonomia. Esse nome, não é esse nome que ele dá, tá? Mas é a questão da autonomia. A questão do indivíduo construir as regras que vão reger a si mesmo. Nomia regra
e aquela que as regras que eu imponho para mim mesmo, que eu escolho para mim mesmo. Como que o indivíduo vai estabelecer um estilo que ele quer conferir à sua própria vida? Quando ele faz isso, desapegado daqueles padrões de normalização, ele está expressando a própria autonomia, e isso é uma forma de resistência. E no campo específico do direito, que se expressa até de uma maneira processual, o Márcio Fonseca vai terminar o livro falando de um manuscrito que o Foucault estudou, que é o manuscrito de Rivière. Manuscrito de Rivière. O Pierre Rivière, foi um sujeito que cometeu um crime. Ele assassinou a sua família, vários membros da sua família. E aí ele foi preso e processado, julgado, enfim. Havia um grande debate se esse sujeito aqui era louco ou não. Será que ele é louco? Será que ele tem que receber uma medida própria de um doente psiquiátrico? Será que ele é são, lúcido, é cruel? Enfim, foram produzidos diversos laudos sobre esse cara. Laudo psiquiátrico, laudo enfim, diversos especialistas. E aí, em um determinado momento, ele, espontaneamente, escreveu um relato sobre o próprio crime. Escreveu lá, num papel de pão, entre aspas, e botou no processo. E isso gerou um pandemônio. Por quê? O que fez o Rivière quando fez isso? Ele deturpou toda a lógica do processo. O processo perdeu a sua lógica, porque ele saiu daquele aspecto binário, louco, são. Porque aí os especialistas, para complementar os laudos, foram ler o manuscrito do Rivière e eles ficaram batendo cabeça. Não sabiam mais classificar, reveram seus próprios laudos. Não sabiam mais se ele era louco, se ele era são, se ele era cruel ou ingênuo. O Rivière, com o seu manuscrito, subverteu a lógica do processo. Ele tornou o processo disfuncional. Ele subverteu o fluxo de forças do processo. Porque o fluxo de forças de um processo de acusação é estabelecer se o sujeito é culpado ou inocente, no final. Ele abriu uma caixa de Pandora em que as pessoas começaram a discutir, ou pelo menos vislumbrar, N questões que se desviaram dessa linha mestra. E aí o Foucault enxerga nisso algo interessante. Ele fala, aqui tem um aspecto da resistência. Um aspecto da resistência é revelar que nem tudo cabe na caixinha fechada do direito, nem tudo cabe numa lógica binária culpado-inocente, nem tudo cabe dentro dessas lógicas binárias de normal, anormal. E aí, na minha opinião, isso abre questionamentos muito interessantes, né? Por exemplo, sobre a função da autodefesa. Mas aqui eu já estou extrapolando o tema da aula. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a verdade e as formas jurídicas, sobre as 4 primeiras conferências de A Verdade e as Formas Jurídicas, nos debruçando mais especificamente sobre a concepção de Foucault, sobre a construção dos discursos de verdade, como que isso se relaciona com o que nós conversamos hoje. A aula de hoje foi para trazer um panorama sobre a obra de Foucault, naquilo que ela tem
relevância e conexão com o direito. E na próxima aula nós vamos tratar mais especificamente do livro A Verdade e as Formas Jurídicas, que é o livro que foi cobrado no 8º concurso da Defensoria e que tende a continuar a ser cobrado nesse concurso pelo menos durante algum tempo. Gente, obrigado pela atenção, pela presença. Eu queria dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui, contribuindo com a caminhada de vocês de alguma forma, né? Eu sei que é uma caminhada longa, cheia de dúvidas, de angústias, e eu estou num momento que é de comemorar a aprovação, né? Um momento que eu já passei dessa caminhada, que depois de vários anos de estudo, que eu consegui a aprovação no 8º concurso, e isso me traz uma vontade muito grande de estender as mãos a vocês e tentar ajudar de alguma forma, né? Não porque eu sou bonzinho, nada disso, mas porque eu julgo que isso é necessário, né? É necessário retribuir aspectos estruturais que eu tive e que me ajudaram a vencer essa barreira do concurso, né? Então, queria agradecer vocês, porque sem vocês isso não seria possível, eu não poderia estar aqui falando para as paredes, né? Então, muito obrigado. E é isso. Nos vemos na próxima aula.